desejamos um feliz sábado para vocês. Hoje é 19 de dezembro de 2025, é a última sexta-feira antes do Natal. E nosso assunto de hoje é Natal. Vamos ver o que é que podemos aprender sobre o Natal. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, que são permanentes. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor resolveu deixar o céu para vir à terra nos salvar. O Natal deve comemorar essa tua vinda, essa tua chegada. Mas, Pai Santo e Eterno, ensina-nos a entender tudo isto de uma maneira mais certa possível. Que a graça do Senhor esteja conosco e que possamos prestar atenção no fato de Jesus ter vindo nos salvar, não necessariamente nas datas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vejam bem, Natal é uma festa certa, mas com a data errada. O Natal nós sabemos que não foi em dezembro. E por que foi colocado em dezembro? A partir do ano 274, Roma, naquela época, já tomava medidas que não eram próximas da Bíblia, da Palavra de Deus. E então ali é comemorado o dia do Sol, o dia do nascimento do Sol, Dies Natalis Solis Invicti, ou seja, dia do nascimento do Sol, invencível. Sabemos que no Antigo Egito se adorava o Sol, e ele era o Deus invencível, porque ele dava vida, ele queimava, ele é quem proporcionava tudo que era de bom para a terra. Sim, o Sol tem um grande valor. Deus fez com um propósito e esse propósito está até hoje acontecendo. Mas o Natal, ele tem outro sentido. O que nos interessa mesmo no Natal é o que está em Gênesis, digamos, 3,15, que é, por sinal, um verso um pouco difícil de ser entendido. Vamos ler isso aqui para a gente tentar entender melhor. Gênesis 3,15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus aqui está falando para a serpente, está falando para o inimigo, aquele que se julga dono da terra, porque já que ele venceu o nosso primeiro casal, então ele achou que ganhou a terra é dele, porque ele conseguiu trazer o pecado para a terra. Então Deus disse assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Quem é a mulher? A mulher, em Apocalipse, é chamada a Igreja de Deus. Desde o início, que o povo de Deus, ou seja, a congregação de pessoas, é chamado a mulher, que é aquela pela qual o Filho viria. Tem significação em Maria, sim, porque ela foi esse instrumento humano que serviu para trazer Jesus até nós, escolhida por Deus. É uma mulher bem-aventurada e ela fez o papel dela da melhor maneira possível. Mas a mulher também é a igreja, que desde o início vem conduzindo o seu povo, os seus membros, para encontrar com o Salvador. Entre a tua descendência, tua aqui se refere ao inimigo. Se fosse a mulher, diria sua, mas aqui gramaticalmente falando é a tua descendência e o seu descendente. Agora sim, quando diz seu se refere o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? É Cristo, é o Messias. Este Messias te ferirá a cabeça. Deus dizendo que o Filho de Deus, Jesus, esmagará a cabeça de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar, porque na cruz o inimigo feriu o calcanhar de Jesus, levando-o à morte. Só que ele não contava que Jesus é vida. E ao terceiro dia ele ressuscita glorioso, como era antes de vir para
a nascer como uma criança. Então, veja, porém inimizade entre ti, inimigo, e a mulher, igreja, a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, algumas traduções dizem, te esmagará a cabeça. Isso quando Satanás será destruído completamente e nunca mais viverá, então ele tem sido destruído totalmente. Na ressurreição, ele já pôde antever que ele seria destruído, porque ele tentou matar Jesus durante a sua vida humana, como ser humano. Mas depois que ele foi glorificado, então Satanás agora não põe mais nada, não pode mais intervir, porque Deus é Deus poderoso e em tudo aquilo que se pode pensar ou não pensar. Enquanto o inimigo feriu o calcanhar de Jesus, Jesus esmaga a sua cabeça para sempre. Isso está onde? Gênesis 3, verso 15. E, dando continuidade a esse estudo, ainda nós podemos ver profecias, por exemplo, Isaías 7,14. Vamos ver o que é que diz Isaías 7,14 a respeito do Natal. Isaías 7, verso 14. Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Sabemos que Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus teve o nome de Emanuel, anunciado pelo profeta Isaías, que uma virgem daria à luz a um filho que o chamariam de Emanuel, que significa Deus conosco. Em Isaías, ainda 9, que é um pouquinho adiante, 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Continuando o nosso estudo a respeito do nascimento de Jesus, em Mateus, capítulo 1, verso do 18 até o 23, ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como a tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque este salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, por intermédio dele. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho, que era Jesus. Vejam que aí o profeta, ou melhor, o apóstolo Mateus, ele está informando, repetindo a profecia de Isaías 9:6. E ainda em João, capítulo 3, verso de 16 a 18, fala ainda deste assunto. João, capítulo 3, do verso 16 ao 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o verdadeiro sentido e o propósito do Natal. Jesus nasceria como nasceu, para quê? Para salvar o mundo dos pecados. Nós somos salvos, nós somos redimidos por Jesus, porque ele veio ao mundo,
tomar as nossas dores, pagar os nossos pecados. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Às vezes nós temos medo de sermos julgados por Jesus. Jesus, até agora, ele é o nosso Salvador, o nosso advogado. Ele está para nos salvar. Perdoa, esquece, sabe que nós nem sequer tomamos conhecimento do mal que praticamos, mas felizmente, eu digo felizmente, vai chegar o momento que Jesus toma agora outra posição de juiz. Quando nós estivermos nas mãos dele, quando nós nos entregarmos à vontade dele, fazendo a sua vontade através dos 10 mandamentos. Eu digo os 10 mandamentos porque qualquer erro que você comete, você fere um dos mandamentos. Os mandamentos é a palavra de Deus que Deus preferiu ou escolheu, não tinha outra condição, de morrer pagando o pecado que o homem cometeu. Ele não podia mudar a sua palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A lei é o caráter de Deus. No verso 18 diz assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito do Pai. Então, isso é um problema, porque nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos, pelo que nós aceitamos, pelo que nós praticamos. Tomamos a palavra de Deus, a entendemos e vamos praticá-la. Isso é chamado obras da lei que Deus faz em nós. Nós permitimos que a vontade de Deus aconteça em nós. Não há mérito nas nossas obras, mas há mérito que Jesus nos usa para cumprir a sua palavra e para fazer as obras que são necessárias. E ainda podemos ver em Romanos 5, 8 a 10, Romanos 5, de 8 a 10, diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amigos, essas palavras elas são convincentes, esclarecedoras de que é realmente o Natal, a vinda de Cristo. Eu repito então para dizer, não foi em dezembro, não sabemos exatamente em que mês foi, mas já que se comemora agora, a gente esquece o paganismo da data e parte então para entender as palavras de Cristo e vivê-las de uma maneira completa. Deus nos abençoe ricamente e que a graça do Senhor nos ajude e nos faça compreender o verdadeiro sentido da vinda de Jesus a essa terra, vinda essa que nós chamamos de Natal. Muito obrigado, muitas felicidades para vocês. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor veio ao mundo para nos salvar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifica-nos de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus habite em nós de uma maneira plena. Nós te pedimos em teu nome. Amém. Um feliz sábado para vocês e que tenhamos sempre em mente a vinda de Cristo que veio para nos dar a vida.